Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre esse plano aqui agora. Ó. Esse plano é como ganhar dinheiro com o seu aplicativo ou site, tá legal? Aula de número 37, tá joia? Então, antes de começar a aula, eu vou pedir um favor para vocês. Para quem puder, entre lá no YouTube, dê um subscribe no canal, página do Facebook, dê um like na página e também se inscreva na newsletter lá na página www.torneseuprogramador.com.br, tá legal? Bom, vamos começar o plano. Tá legal. Pessoal, o formato de aula é sempre o seguinte. Primeiro eu explico toda a teoria para vocês e depois a gente vai lá no computador executar tudo aquilo que eu já expliquei para vocês aqui na lousa. Tá joia? Então tá. Como ganhar dinheiro na internet com o seu aplicativo ou o seu website. Tá certo? A gente tem aqui três formas. A forma número 1, ok? A forma número 2 e a forma número 3, tá? Vamos primeiro falar aí da forma número 1, número 3, melhor. Forma número 3 é a mais fácil de todas, tá? Forma número 3, o que você faz? Você doa parte do seu serviço para uma pessoa, ou seja, você pega os seus conhecimentos e coloca de graça para uma pessoa assistir o seu conteúdo, ou você vende o seu conteúdo, vende não, você dá de graça o seu conteúdo, né, distribui, ou você troca serviços totalmente de graça. Quando você faz isso, você não recebe nada por isso, tá certo? Então você fala, pô, da onde que veio o dinheiro, né? Da onde que cai aí o dinheiro se eu estou fazendo isso daí tudo de graça? Se eu faço tudo de graça fica complicado, porque como que eu vou me manter, tá? Existe aí a terceira forma, que é o quê? A parte do doe, tá certo? O doe é o quê? Você cria um botão no seu site ou cria um botão aí no seu aplicativo para que as pessoas se sensibilizem com você e doem dinheiro, tá certo? Tá. Esse botão que você cria, você precisa de um serviço, de um gateway de pagamento, tá certo? Um serviço de pagamento, tá? Existem vários serviços de pagamento no mercado que você pode usar para isso. Um deles é o PayPal, outros é o PagSeguro, PagSeguro lá do UOL, né? E aí outros gateways de pagamento também que existem no mercado, tá joia? Bom, eu, por ter um pouco mais de experiência com o PayPal, eu vou ensinar para vocês na aula de hoje como criar o botão de doe pelo PayPal, tá? Só que vocês têm outros gateways de pagamento que vocês podem pesquisar aí na internet para vocês utilizar no website de vocês. Bom, então essa é a terceira forma aqui, né? A forma de você fazer os seus recebimentos por doação. Só que você depende de quem? Do seu usuário, né? Você vai precisar aqui do seu usuário para que você possa receber aí as suas doações, tá certo? Bom, a segunda forma que a gente tem é a forma mais convencional, certo? É a forma como quase todo mundo trabalha aí. Ou seja, os e-commerces trabalham também, tá? O que é essa forma que o e-commerce trabalha? É você gerar produtos ou você gerar ali uma assinatura, tá? O e-commerce é aquele, para quem não conhece o que é um e-commerce, é aqueles sites que você entra para comprar alguma coisa. Por exemplo, Walmart, por exemplo, Casas Bahia. Esse site que você entra, faz a sua compra e essa compra chega em casa, tá? Isso é um e-commerce. Bom, a forma como o e-commerce trabalha é o quê? Ele cria lá os seus produtos, ele vende os seus produtos online, certo? Sendo ela pelo aplicativo ou pelo website, tá certo? Tá certo? Depois que você fez a sua compra, aí você entra lá na parte de pagamentos, que aí existe várias formas. Uma das formas você pode colocar o seu cartão de crédito, outra das formas você pode colocar lá e gerar um boleto, e assim vai, tá? Normalmente, eles acessam também um gateway de pagamento, ou eles criam o próprio gateway de pagamento, tá? Então, quando você vai lá no carrinho lá e você faz uma compra, e aí você aparece lá, eu vou fechar a minha compra agora. E aí você cai o quê? Num serviço de pagamento onde ele vai te pedir os dados do seu cartão de crédito ou vai te pedir para você gerar um boleto e você pagar. E depois que você pagar esse boleto, tem lá uma forma lá de ele ficar verificando se você já pagou.
Depois que eles verificaram que você já pagou, ele libera o serviço para você ou ele libera a compra para você, tá? Então essa aqui é a segunda forma de ganhar dinheiro aí na internet, vendendo coisas, mas aí você também é dependente aqui, ó, do gateway de pagamento, né, do serviço de pagamento. Então, essa é uma segunda forma. Uma outra, o que o pessoal costuma usar também é o botão assine aqui, né? Ó. Então você tem um botão assine lá no seu aplicativo, ou você tem um botão assine lá no seu site. Bem parecido ali com o Netflix, tá? Ou algum outro site de assinatura. Então quando você faz uma assinatura, você paga lá X mensalidade por mês, tá? E aí nessa X mensalidade você tem acesso à plataforma, tá? Então é assim que essas empresas ganham dinheiro, tá? Então, quando você usa a terceira forma de doação e você espera que o seu usuário doe e ele não doa para você, você fica o quê? Triste aqui, né? Então o dono lá do site fica triste. Gente, preste atenção, se alguém está te dando um serviço de graça e você não doa para ele, pode acontecer que um dia ele canse de fazer isso e cancele aquele serviço que ele está fazendo, entendeu? Então, serviço de doação, vale a pena você pensar no seu coração e falar, não, eu vou doar para essa pessoa ou não vou doar para essa pessoa, tá? Assinatura, aí você vai ver o serviço, se o serviço realmente atende o que eu preciso, eu assino ou não. Ou e-commerce, se eu entrar lá eu verifico, esse produto que eu quero, eu faço, eu compro, sim ou não, tá? A outra forma, que é a forma número 1, que é a forma que eu queria entrar com vocês, é a forma como você ganha com publicidade, tá? Ou seja, se você vai trabalhar com publicidade, você vai ser obrigado a ouvir falar de 3 caras. Um cara que é o AdMob, se você está falando de interação de dinheiro com o seu aplicativo, e outro cara que é o AdSense, tá? Se você está falando que você quer receber dinheiro do seu website, tá? Então, 2 caras aqui são muito importantes para os recebimentos. E um outro cara aqui, que é o AdWords, ele é responsável por fazer o quê? A sua publicidade dele, tá? Então, você faria ali, ó, publicidade. Isso aí, tá? Então, tá bom. Se a gente criou um website e a gente quer ganhar dinheiro através de publicidade, o que a gente precisa fazer? Ter a maior quantidade de acesso possível dentro do seu aplicativo ou dentro do seu website, tá? Então o seu site precisa ser bem popular para que você possa começar aí a ganhar um pouco de dinheiro, tá? Então esse é uma terceira forma onde muitas empresas estão usando aí também, né? Que é a forma número 1 que eu deixei por último aí para explicar para vocês, tá? Então tá. O AdMob é o seguinte, você cria uma conta lá no Google, esse é um serviço do Google, tá? Os 3 aqui são serviços do Google. Então você cria uma conta no Google, lá no AdMob, e aí você fala o seguinte, ó, AdMob, eu criei um aplicativo agora, e eu quero acessar os seus serviços para que você possa gerar receita para mim, e aí eu possa ganhar um pouco mais de dinheiro com o meu aplicativo, tá? A mesma coisa do site. Então você cria o seu site e você fala lá, o AdSense, eu preciso que você gere alguns banners para mim, para que eu possa ganhar um pouco de dinheiro com o meu website, tá? Para que eu possa, né, ganhar um pouco de dinheiro com o meu website. Bom, vamos lá. Aí quando você faz isso, você faz o quê? Quando você está no AdSense, você cria lá, você pega uma widget do Google e você adiciona lá no seu website. Então você coloca uma widget aqui, outra widget aqui. Só que tem umas regras, tá, gente? Você não pode pegar o seu próprio website e colocar um monte de publicidade lá. Porque se você coloca um monte de publicidade, você vai agredir quem? O seu usuário. E se você agride o seu usuário, o que o seu usuário faz? Ele fica nervoso com você e ele não entra no seu site. Se ele não entra no seu site, as publicidades não são exibidas. Se as publicidades não são exibidas, o Google não gosta de você e ele não vai te pagar, tá? Então, gente, na hora de você fazer a publicidade para o seu site ou para o seu aplicativo, tome muito cuidado na quantidade de publicidade que você vai colocar. Por quê? O seu conteúdo é principal. O usuário, ele está interessado no seu conteúdo. Se você gera mais valor para ele com o seu conteúdo do que gera mais publicidade, ele vai ficar feliz, né? Então, seu usuário vai ficar muito feliz pela quantidade de valor que você está gerando para ele. A mesma coisa no seu aplicativo, tá? Então, gente, vamos lá. Eu quero receber dinheiro
através de um serviço gratuito, de uma forma através de publicidade, que é uma forma que eu escolhi. Então, o que eu tenho que fazer? Ter ali uma conta no AdMob, ter uma conta no AdSense. Se eu estou falando do AdSense para o site, se eu estou falando de AdMob é para o mobile, tá? Essas contas aqui, elas são integradas, tá? Então, no AdSense, você consegue ver os resultados do AdMob e vice-versa, tá? E outra forma também, você tem lá no Google também o YouTube, né? YouTube também, ele é gerado receita. Porque com o YouTube você tem como monetizar o seu YouTube. E se você monetiza o seu YouTube, você também ganha dinheiro. E esse dinheiro do YouTube vem direto para sua conta do AdSense. Tá certo? Então, gente, se você está trabalhando com aplicativo ou com site, AdSense, AdMob. Tá? Agora tá, vamos falar agora um pouco de AdWords. O AdWords é para você ser um anunciante. Então, assim, eu preciso que as pessoas enxerguem o meu app. Eu preciso que as pessoas enxerguem o meu website, tá? Ou preciso que as pessoas enxerguem ali e façam assinatura para o meu website, ou assinatura para o meu aplicativo ou para o meu website, né? Então, o que é isso daqui? Você vira um anunciante, tá? Ser um anunciante é você colocar a sua página, a sua cara ou o seu serviço nessas publicidades aqui, tá? Então, gente, lembra lá que a gente está usando o AdMob ou o AdSense para gerar publicidade no nosso site? Quando você vira um anunciante, a sua publicidade vai parar lá no website de uma outra pessoa ou um aplicativo de uma outra pessoa, tá? Então, assim, se eu quero ser um anunciante, eu vou usar o AdWords e aí eu vou criar uma publicidade que vai aparecer num outro site de alguém que desenvolveu, tá? Tá. Existe um negócio chamado Adblock. Esse Adblock é o quê? Ele chega e desabilita todo quanto é publicidade que você tem no seu site ou o site que você está visitando, né? Você faz isso no seu Chrome lá, ou no seu browser, né? Seu Internet Explorer, alguma coisa. Você adiciona lá um add-on, que é o Adblock. Quando você faz isso daí, o que acontece? Não é exibido publicidades no seu aplicativo e nem no seu site. Quando não é exibido publicidade no seu aplicativo ou no seu site, no site que a pessoa está visitando, né? O que acontece? Você deixa ali, ó, o anunciante muito triste com você, tá? Por quê? Porque o que ele faz? Ele coloca as coisas dele, um anunciante sério, tá? Ele cria ali as publicidades dele para que ele possa ganhar dinheiro através do serviço que ele está disponibilizando, tá? Então, ou seja, se ele disponibiliza um serviço onde ele coloca ali, se a forma de ganhar dinheiro dele é através de publicidade, e você utiliza o Adblock, você tira a forma dele ganhar dinheiro. Se você tira a forma dele ganhar dinheiro, ele não se motiva, ele fica triste e para de fazer aquilo que ele estava fazendo e vocês perdem. Tá certo? Então, gente, muito cuidado com o Adblock, tá? O Adblock alguns acham interessante, mas o dia que as pessoas que usam o Adblock decidirem criar algo dessa forma, ganhando dinheiro dessa forma, ele vai ver que o Adblock não é uma coisa muito legal, ou seja, ele vai deixar de ele mesmo ganhar dinheiro, tá? Então, gente, existem 3 formas. Forma 1, ganhar dinheiro com publicidade, certo? Forma 2, dinheiro com assinatura. Forma 3, ganhar dinheiro com doação, tá? Doação, a gente depende do usuário, um usuário feliz, então você tem que gerar um conteúdo muito bom para o usuário feliz, para que ele doe para você, tá? Segunda forma, que é a forma de assinatura, você tem que deixar o seu usuário muito feliz para que ele assine o seu serviço, tá? Ou ele vai ficar muito bravo com você porque ele tem que ficar pagando aquela assinatura todo mês e você não gera o conteúdo que para ele vale, tá? E a terceira forma é a forma de você ganhar dinheiro com publicidade, tendo essas contas aqui, tá certo? E aí você consegue ali deixar o seu usuário feliz e através do seu usuário feliz você mostra ali as publicidades e ganha os seus dinheiro. Tá, uma coisa também que é importante falar isso para vocês com publicidade você ganha alguns centavos por visualização de publicidade, tá? Na assinatura, é mensalmente, tá? E com doação, você espera muito a boa vontade do usuário, tá? Então isso é bem importante. Ficar rico somente com publicidade depende de quão popular você é. Se você é muito popular, você vai ganhar um bom dinheiro com publicidade. Exemplo, tem muitos youtubers aí que ganham muito dinheiro porque eles são muito famosos na internet, tá?
É por isso que a forma mais utilizada aí por as empresas é, eu quero ganhar dinheiro de uma forma mais rápida, então eles utilizam aí na assinatura, tá? E poucos utilizam doação, porque depende muito da cultura do país. Bom, é isso. Isso que eu queria explicar para vocês, tá? Todos esses daqui têm uma coisa comum, que é a publicidade, que é o AdWord, certo? Então, quando você quer que o seu produto, ou o seu site, ou você apareça na internet e que outras pessoas te enxerguem, você vai ter que pagar lá pro serviço AdWord, do Google, ou o serviço do Facebook, ou algum outro serviço que é o serviço de anunciante. Essas pessoas são um serviço que vai fazer a panfletagem para você, tá? Ou seja, ao invés de você pagar alguém para ficar de porta em porta entregando panfleto, bem parecido lá com aquele pessoal que faz na época de política, né? Então os políticos vão lá e faz um monte de papelzinho, que espalha aquele monte de papelzinho na rua, e aí vai lá e faz a publicidade deles. A publicidade online, você tem ali o AdWord, você tem do Facebook, que você consegue pegar o seu conteúdo e disparar para várias pessoas através da internet, entendeu? Não aí sujando o nosso meio ambiente, tá certo? Bom, então isso aqui, que é a forma de você fazer publicidade, liga ali com todos os outros. Então aqui eu, certo? Para eu aparecer, e esses outros aqui eu recebo do meu usuário. Então essa é a forma de ganhar dinheiro com aplicativo ou site. Bom, agora a gente vai lá para a implementação no computador, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês esses sites, essas contas e como você colocar isso no seu aplicativo, tá certo? No seu aplicativo, né? E no seu website. Até mais, pessoal. Te vejo lá no computador. Tá legal, pessoal? Agora já aqui no computador, então eu vou mostrar ali para vocês os serviços que eu falei lá no quadro, tá? Então a gente tem aqui o PayPal, tá? Que é o serviço, que é o gateway de pagamento que eu falei para vocês, né? O serviço de pagamento. A gente tem aqui o AdMob, né? Que é ali a forma de você monetizar o seu aplicativo, ganhar dinheiro com o seu aplicativo. A gente tem o AdSense, que é a forma de você ganhar dinheiro com o seu website, tá certo? E a gente tem aqui o AdWord, que é a forma que você tem para anunciar ali o seu site no Google, tá? Então você consegue anunciar através do AdWord ou através do Facebook. Quando você cria uma página lá no Facebook, internamente no Facebook, exemplo, se eu te mostrar para vocês aqui a página do Torne-se um Programador, no Facebook. Deixa eu carregar aqui um pouquinho. Então, se eu mostro para vocês lá a página do Torne-se um Programador no Facebook, você tem ali algumas publicações suas que você tem como ali impulsionar, né? Então, quando você vai impulsionar as suas aplicações, ou as suas publicações, né? Você consegue doar ali e falar a quantidade de dinheiro que você quer doar, não, que você quer pagar para o Facebook mostrar ali para a quantidade de pessoas que você deseja, né? Então, assim, ele mostra ali para a quantidade de pessoas que você vai colocar através de um pagamento que você fez. Então, o Facebook ali tem a sua forma de fazer ali a sua publicidade e o YouTube não, o Google, né, tem o seu AdWord, que é a forma de você também fazer a publicidade, que vai aparecer ali, ó, ali na sua, quando você entra no Google, né, e ele mostra ali um anúncio seu quando você faz uma pesquisa. Através do YouTube também, você tem ali, quando você vai assistir um vídeo, por exemplo, vou colocar o vídeo do projeto Torne-se um Programador aqui, ó. Torne-se um Programador, tá? E aí, por exemplo, vou apertar aqui na última aula. Na playlist. Então aqui, ó, tá vendo? Então ele vai e mostra ali a publicidade, tá certo? Mostra a publicidade e aí ele mostra o site. Então, se você também adianta aqui e você tem ali algumas publicidades no seu vídeo, ele também mostra as publicidades conforme você vai vendo o seu vídeo, tá certo? Então essa é uma outra forma ali de ganhar dinheiro também com o YouTube, né? Bom, legal. Agora, como implementar isso daí, a gente vai ver aqui agora, né? Então, a primeira forma que a gente vai implementar é aquela terceira que eu tinha falado para vocês, que é o botão de doação, tá? Então, você vai criar ali um botão de doação no PayPal. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Botão doação PayPal, tá? Vou procurar isso daqui no Google e aí ele vai mostrar ali alguns botões doar do PayPal.
Então tá aqui, ó, alguns dos botões. Aí vai falar assim, ó, cria o seu botão agora mesmo, tal, e etc. Aí eu vou clicar aqui para criar o meu botão agora mesmo. Notem que eu estou no PayPal aqui, tá? E aí ele vai pedir ali as minhas informações, tá? O tipo, que é doação, o meu nome, o meu ID, tá? E aí ele vai criar um botão desse jeito aqui, ó, doar. O legal do PayPal é que você tem como fazer pagamento com cartão de crédito, você tem como Visa, né? Você tem como fazer pagamento pelo próprio PayPal, Mastercard, American Express, né? Acho que é isso mesmo. Então assim, você tem como fazer ali alguns tipos de pagamento e o tipo de moeda que você quer, se você quer dólar, se você quer real e assim vai, tá? Aí você cria aqui o botão, então deixa eu colocar aqui o nome Danilo. Meu ID vou deixar dessa forma. Vamos supor que eu quero receber. Botão opcional. Aqui tem algumas coisas aqui, algumas informações aqui. Aí, vamos lá, eu vou clicar o botão. Então, quando eu clico para criar o botão, ele vai gerar para mim esse código aqui. Ó. Tá vendo? Um código HTML, onde eu vou pegar esse código HTML e vou jogar no meu site, tá? Então, eu vou selecionar tudo isso daqui, tá certo? Então, gente, uma coisa importante. Se você quer enviar para sua conta do PayPal, então você tem que cadastrar e colocar o seu e-mail lá como ID, tá? Então o ID que ele pede lá na página anterior, ou seja, o ID que ele pede nessa página aqui, ó, tem que ser o seu ID da sua conta do PayPal, tá? Depois que você coloca, aí ele vai para sua conta do PayPal. Para quem não conhece o PayPal, eu vou entrar aqui no PayPal também para mostrar para vocês como que é internamente dele, tá? Bom, tá aí, gente. Isso aqui é internamente no PayPal, então quando você recebe alguma doação, ela cai aqui pro seu saldo, né? E aí, quando você cai pro seu saldo, você tem como fazer a transferência para os dados da sua conta. Então você adiciona os dados da sua conta aqui, para que quando alguém doar para você, você tem como fazer a transferência disso lá pro seu site, tá? Lá para sua conta, na realidade. Também outra coisa que você tem como fazer é adicionar o seu cartão de crédito no PayPal. Quando você adiciona o seu cartão de crédito, você tem como fazer de conta PayPal para conta PayPal, tá? Então você consegue ali, ao invés de você ir e dar o dinheiro, transferir o dinheiro ali quando você vai clicar no botão doar, por exemplo, no projeto Torne-se um Programador, eu tenho o botão doar aqui embaixo, ó. Tá certo? Então, ao invés de você doar o seu dinheiro, você pode simplesmente doar ali um saldo que você tem dentro da conta do PayPal. Então você faz a transferência do seu saldo para lá e para cá, tá? Então, internamente do PayPal é assim. Vamos implementar agora no nosso website esse botãozinho. Então eu vou pegar aqui esse código, copiar ele, e agora eu vou lá naquele website que a gente estava fazendo, tá? Então eu vou entrar aqui e vou levantar o servidor, npm start, né, que é uma aplicação Node.js. Vou acessar ele aqui no meu localhost. Tá aí, então é a nossa aplicação back-end que a gente fez, tá? E aí eu quero colocar ali o botão para a pessoa doar, tá? Então eu vou clicar aqui na minha página principal, então vou vir aqui em Views, né? Aqui eu tenho a index. Na index, no começo ou no final, eu vou colocar o botão. Então eu vou colocar aqui no começo, tá? Coloquei o botão, que é um puro HTML normal, tá? Então tá aí um HTML do PayPal. Agora eu vou dar um refresh na minha página. Tá aí. Então agora eu já tenho o botão doar, tá? Uma coisa que eu não fiz aqui foi levantar o MySQL, por isso que ele não mostrou os dados aqui no endereço. Então, eu vou levantar o MySQL na minha máquina. .server start. Então ele vai levantar o MySQL. Agora se eu der um refresh aqui, os dados vão aparecer. Tá certo. Então tá. Criei o botão doar aqui. Então quando ali uma pessoa ver que o meu conteúdo é muito bom para ela e fala, não, realmente merece a minha doação. Então eu clico no botão doar. Aí ele vai lá pro PayPal, certo? E ele vai mandar para essa conta aqui. E aí o valor que você quer doar, você coloca aqui. Quando você mandar ali o seu, você fizer o login, né? Ou então quando você fizer o pagamento, ele vai pegar esse valor e vai jogar para a conta do PayPal desse usuário. Então vai tirar da tua conta e mandar para a conta do PayPal, certo? Fazendo ali a sua doação. A referência para quem vai é a referência desse ID que você colocou, né?
Ou seja, esse e-mail que você colocou, e esse e-mail foi o meu e-mail do PayPal. Então ele ia entrar na minha conta do PayPal, tá? Então é assim que você faz ali a terceira forma, que é a terceira forma que eu falei para vocês, que é a forma mais fácil, né? Então você colocar ali um botão doar no seu website, que ficaria assim, tá? Legal. Então você fez isso daí. Agora vamos colocar no aplicativo também. A mesma coisa. Vou pegar o botão doar e vou colocar no meu aplicativo. Então vou vir aqui em Resources, vou vir aqui em HTML e aí eu tenho o index do meu aplicativo. Vou colocar o botão agora no meu aplicativo. Coloquei no código do meu aplicativo e agora eu vou buildar o meu aplicativo. Titanium Build. Opção 2, que é o emulador do iPhone. E aí ele está buildando. Legal. Aplicativo aberto e o botão doar aqui também. Então quando eu clico agora no botão doar, ele vai mandar lá para o PayPal. E aí eu vou lá e faço lá o pagamento com o PayPal, certo? Doando a quantidade que eu quero, da mesma forma que eu fiz lá no website. Aqui eu fiz com o meu aplicativo, tá? Bom, vou clicar aqui em Done. E aí eu vou fechar o meu aplicativo. Legal. Então, as duas formas que a gente tem ali de fazer ali, né, com o tipo de ganho, né, com doação, tá? Legal. Agora o outro tipo que é você vender alguma coisa. Vender uma assinatura, por exemplo. O que eu faria para vender uma assinatura no meu site? Eu poderia, antes de tudo, criar ali uma página ou criar um script para bloquear o meu conteúdo até que a pessoa pague, tá? Ou seja, até que a pessoa assine. Então, vou fazer uma pequena alteração aqui. A gente pode ver aí isso com mais uma outra aula para eu explicar para vocês como é que a gente fecha o nosso site para que outra pessoa não consiga acessar até que ela seja logada, né? Mas vou fazer uma coisa bem básica só para a gente conseguir simular ali um pagamento, tá? Um pagamento de uma assinatura. Na verdade não é um pagamento de uma assinatura, um pagamento de um serviço ou de uma aula, né? Para você liberar essa aula para você conseguir assistir. Então eu vou fechar isso daqui. Então eu vou colocar aqui o conteúdo como, sei lá, vou fazer um bem básico aqui que tem algumas salas de segurança, mas simplesmente para a gente conseguir enxergar isso de uma forma mais visível, né? Mas não se importando com a segurança nesse caso, tá? Então eu vou colocar uma div aqui. Essa div eu vou colocar ali o style dela como display none. Então, ou seja, eu vou esconder isso daqui. Vou esconder toda essa minha tela. Então, se eu dar um refresh aqui na minha tela do site, não mostra nada, tá? E aí eu vou criar aqui uma outra div para falar lá a segunda forma de receber dinheiro através do seu website, né? Então, essa daqui eu vou colocar aqui um H1. E nesse H1 eu vou colocar assim, ó. Clique aqui para liberar, melhor, pague R$ 50 para liberar o conteúdo, que no caso aqui é um cadastro, né? Melhor, para liberar o cadastro. Vou salvar aqui, vou dar um refresh. Então tá aí, certo? E aí eu preciso criar o botão para que você possa fazer ali o pagamento e ele liberar o código para que você possa cadastrar. Então aqui no meu tipo, ao invés de ser doações, eu vou colocar aqui, ó, comprar agora. O comprar agora, eu vou colocar também ali as minhas informações, né? O meu ID. O preço que eu quero, que é os R$ 50, tá? E aí eu tenho vários tipos aqui, ó, tá vendo? Opção 1, opção 2, opção 3. Então, você pode escolher um desses exemplos. Eu vou colocar o exemplo mais simples que tem aqui, vou mandar gerar. Tá.
Agora eu tenho o botão aqui. Vou copiar esse botão. E vou jogar embaixo da minha mensagem. Então agora eu tenho um novo botão, tá? Vou dar ali um refresh agora no meu site. Tá aí. Comprar, agora a gente tem aqui, ó, pague R$50 para liberar o cadastro, comprar agora. Quando você clica no comprar agora, ele vai mandar novamente para o PayPal, tá? Isso é totalmente seguro, notem que tem aqui HTTPS, tá? Então é bem difícil você conseguir burlar isso daqui. Então o PayPal garante a segurança para você. Então tá aí, R$50 que eu vou doar, né, que eu vou comprar aquela aula. Então quando eu vou, digito meu usuário e senha e dou um login e compro isso daqui, ou seja, esse valor de R$50 vai para minha conta, tá certo? Uma parte dela ali fica retida no PayPal, se não me engano é de 4 a 6%, tá? O resto é dinheiro que você vai jogar para sua conta corrente, tá? Então assim, quando a pessoa fizer o pagamento, e aí o que você faz? Você retorna lá para o seu site e aí agora liberando a parte do cadastro. Então, para liberar a parte do cadastro, eu vou fazer aqui um script simples por query string, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, quando eu entro no meu localhost 3000, eu mostro isso daqui. Quando eu entro com uma URL diferente, então eu vou pegar aqui um script. Então, aqui tem o meu script de validação. Pode ser o validação mesmo. Ou não, deixa eu ver. O Ajax. Vou pegar um desses scripts aqui. Deixa eu ver se a validação está aqui. Tá, a validação está aqui também. Então tá. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Document.ready, certo? Function. Então aqui eu vou ter uma função. E essa minha função, ela vai liberar a minha página depois que eu fiz o pagamento. Que é o URL que eu vou mandar para o cara por e-mail depois que ele me pagou. Então ele me pagou, eu mando para ele o URL liberada e aí ele consegue fazer o cadastro dele, assim vai, tá? Então, if window.location.href.index_of. Gente, eu não estou me preocupando com segurança nesse caso, eu só quero mostrar um exemplo para vocês, tá? Ou seja, se eu tiver o nome liberar na URL, aí o que eu vou fazer? Eu vou liberar ali o meu cadastro. Então, eu vou colocar um ID aqui, ó. Eu vou deixar como cadastro. E aqui, um ID, deixar como pagamento. Tá. Então, quando eu tiver o liberar na URL, o que eu vou fazer? jQuery, cadastro, ponto show, e o pagamento, ponto write, né? Ah, tá certo. Aqui eu esqueci de colocar o cerquilha no jQuery, né? Então, para ele pegar por ID. Pronto. Agora sim. Então, liberar, ele libera meu cadastro. Se eu tirar tudo isso daqui, ele não libera. Então, essa seria a segunda forma ali, que é a forma de você comprar algo. Então, eu entrei no site, o site está bloqueado, tá certo? Eu vou lá e faço a compra, tá? Então, depois que eu fiz essa compra lá no PayPal, aí o que eu faço? Eu recebo que eu recebi esse dinheiro, né? Eu vou saber do gateway de pagamento que eu já recebi esse dinheiro. E aí o que eu faço? Eu envio um e-mail para o meu usuário com a URL liberar, certo? Quando eu envio para ele com o URL liberar, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um novo browser, vai clicar lá no e-mail dele, ele vai cair com o cadastro liberado. Então ele tem essa URL, ele pode fazer os cadastros dele, ele pode fazer o que ele precisar fazer, tá certo? Com a parte liberada. Se você estiver vendendo um serviço ou um produto, alguma coisa, seria da mesma forma. Então você tem aqui o pagar, então o cara vai lá e compra, depois que ele comprou, você vai receber que você recebeu esse produto, né? Você vai ver que o dinheiro caiu na tua conta, e aí você envia o produto para ele por correio, tá? Então, essa é uma outra forma ali de receber dinheiro através da internet, tá? No aplicativo, seria basicamente o mesmo código que a gente fez no site, entendeu? Então a gente pegaria lá no aplicativo e faria bem parecido ali a mesma coisa,
Então a gente pegaria ali esses IDs aqui, colocaria lá no aplicativo também. E aí, quando você buildar o teu aplicativo, ele vai abrir ali com a mensagem e para você comprar. E aí, depois que você comprou, você envia por e-mail e o mesmo processo se repete ali, igual eu fiz com vocês aqui agora, tá? Pelo website. Ou seja, com o aplicativo também, tá? Legal. Agora vamos à terceira forma que eu falei para vocês, que é ganhar com publicidade, né? Então, eu vou tirar isso daqui do nosso site, vou liberar ele agora, né? E do nosso aplicativo também. Então, liberei o nosso aplicativo. Vou liberar o nosso site. Legal, os dois liberados. Então tá aí bonitinho. E agora a gente vai ver ali a forma que é usando ali o AdSense, tá? Tá. Então tá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar ali publicidade no nosso site, tá? Então colocar publicidade no nosso site, o que a gente teria que fazer? Se cadastrar no AdSense. Então você vai lá, você vai fazer o login pelo AdSense, tá? E aí feito o login pelo AdSense, você vai ter ali que é a mesma conta do Google, tá? A mesma conta que você usa para o Gmail, é só você criar a sua conta através da conta do Google. E aí você vai ter ali acesso ao AdSense. Quando você tem acesso ao AdSense, você vai ter mais ou menos uma tela parecida com essa. Vou entrar no meu AdSense aqui. Então você vai ter uma tela parecida com essa daqui, onde vai ter os seus ganhos, tá? Ele mostra os seus ganhos no momento, quanto que você ganhou, quanto que você não ganhou, tá? E ali você tem os meus anúncios, tá? Ali você vai clicar e você vai criar um anúncio novo, um bloco de anúncio novo, tá certo? Então quando você cria um bloco de anúncio, você tem algo parecido com o PayPal lá, tá? Então eu criei um bloco de anúncio e eu falo o que eu quero que ele mostre no meu bloco de anúncio. Eu quero que ele fique desse jeito, que ele seja responsivo ou não. Responsivo é o que, gente? É quando você tem o site que ele se adapta a mobile e se adapta a desktop, tá? Então, esse site que a gente fez aqui, em algumas aulas anteriores, eu fiz ele responsivo com vocês, e aí ele funciona tanto para mobile quanto para o site convencional, né? Para o desktop, tá? Então, aí você vai ter ali a forma como você gera a sua publicidade. Então você gera ali, faz toda a configuração da sua publicidade aqui. Depois que você fez isso, você vai pegar ali o jeito que você vai colocar, né? O tipo de anúncio, ele vai ficar desse jeito, com azul ou com preto, tá? Então você escolhe a cor que você quer, faz toda a personalização dele e aí você vai mandar gerar o anúncio. Quando você manda gerar o anúncio, ele gera um bloco de código para você, tá? Deixa eu pegar aqui o bloco de código. Ver código. Então ele gera um bloco de código para você, que é esse código aqui. Ó. E aí o que você pode fazer? Você pode pegar esse bloco de código, certo? E colocar no seu site. Então, ver código, ele vai falar para você toda a instrução que você tem que fazer. Então esse código você tem que colocar no head da sua página ou não, tal, certo? Fez tudo isso daí, você vai copiar e vai colar essa informação nele. Então eu vou colocar aqui lá no começo. Eu quero que a publicidade apareça no começo da página, tá? Salvo. E aí, quando eu dou um refresh na minha página, no meu caso aqui, ele não vai mostrar publicidade. Por quê? Porque eu estou aqui no meu localhost, tá? Então, se eu dar um inspecionar aqui, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai falar que eu preciso arrumar a minha conta primeiro, tá? Então, assim, como eu não configurei o localhost para poder aparecer a publicidade para esse site, ele não está mostrando certinho, tá? Só que tem alguns passos que você vai ter que seguir lendo ali as instruções do AdMob aqui, né? Do AdMob não, do AdSense, para você colocar ali e fazer a implementação do seu código. Depois que você fez, tem um tempo para ele começar a mostrar ali a publicidade no seu site também. Se eu não me engano, aí é 24 horas ou menos de 24 horas. Então, quando você coloca, vai acontecer o que acontece quando você entra no Torne-se um Programador. Você vê ali, ó, uma publicidade, tá certo? Então, aqui é um bloco de publicidade, aqui é outro bloco de publicidade, e aí outros anunciantes que veem que esse conteúdo é interessante para mim. Então, por quê? Porque eu tenho um público-alvo que pode comprar ali o meu material escolar, por exemplo. Então, eu estou
fazendo um site que tem a ver com educação, ensino médio, ensino fundamental. E aí o cara quer vender material escolar. Então ele anuncia no site do cara que tem material escolar, entendeu? Então aí aparece ali as publicidades para ele. Por exemplo, no meu caso aqui de vagas, outras empresas ficam interessadas em anunciar vagas aqui. Então aparece normalmente anúncio de vagas aqui ou algum anúncio que você pesquisou ali e ele mostra para você, tá? Então é assim que funciona a parte de publicidade num website. Então você vai lá, pega ali o código que foi gerado no website e você coloca ali no seu aplicativo. Não, no seu, você pega ali, desculpa, você pega ali o código que foi gerado no seu AdSense e cola ali no seu website para você conseguir colocar as publicidades. Então você tem que, eu quero colocar uma publicidade em cima, aí é o que a gente fez aqui, ó, coloca uma publicidade em cima. Quero colocar a publicidade embaixo, mesma coisa, você vai pegar o código e vai jogar lá embaixo. Nota que você não precisa replicar isso aqui duas vezes. Você pode replicar simplesmente esse código aqui. Então, quero uma publicidade em cima e quero outra publicidade lá no final da página. Tá certo? Bom, lembrando que é muito importante não agredir o seu usuário. Então, se você colocar um monte de publicidade no seu site, o seu usuário não vai gostar e ele não vai ver o seu conteúdo, tá? Então, prestem muita atenção na quantidade de publicidade que você coloca no site de vocês. E outra coisa, o Google também bloqueia se você coloca muito as publicidades no seu site. Ou seja, ele penaliza você e não começa a te pagar mais, tá? Bom, agora colocando no aplicativo, a gente tem uma outra coisa aqui, que é o AdMob, tá? Então, quando você se loga no AdMob, você recebe ali algumas informações para você fazer com que o seu aplicativo receba as coisas do AdMob, né? Receba as publicidades do AdMob. Tá. Eu vou pegar ali e vou me logar no AdMob, né? Para vocês olharem também. AdMob. Então aqui, me logando no AdMob, ele vai me dar algumas informações, tá? Tá aí. E uma dessas informações é o quanto que eu estou ganhando, quanto que eu ganhei no último mês, qual que é o meu tráfego, qual que é o negócio que eu estou, qual que é o aplicativo que eu estou monetizando e assim vai, tá? Legal. Depois que ele fez tudo isso daí, você tem ali o código do seu AdMob. Então você pode chegar e pegar lá o código do seu AdMob. Quando você pega o código do seu AdMob e precisa configurar lá no seu aplicativo, você tem algumas formas. No meu caso, como eu estou utilizando o Titânio, então a única coisa que eu peço para vocês fazerem é pesquisar no Google AdMob Titânio. Quando vocês fazem isso, ele vai trazer para vocês aqui, ó, um repositório do GitHub, tá? Então você tem como fazer o clone lá, um código open source, tá? Então ele vai te dar esse código aqui, que é o código do GitHub. Então você vai entrar aqui no Android, tá? E aí você vai ter aqui todo o código dele e a forma como você implementa isso no Android, tá? E para iPhone também, tá? Esse é uma lib aqui que pode servir para Android, pode servir para iPhone também. Como ela é para o Titânio, então ela é genérica, né? Eu posso exportar para um ou para outro. Aqui tem alguns exemplos de implementação. Então vou clicar aqui, ó, e ele mostra ali alguns exemplos de implementação. Então tá aqui, ó. Você vai instanciar o AdMob. Depois que você instanciou o seu AdMob, você vai colocar ali as informações que você quer. Você vai colocar o seu ID de Publisher, tá? Que é esse ID do seu AdMob, tá certo? Depois que você colocou o ID de Publisher, você vai colocar as outras informações que você quer que mostre a sua publicidade no seu aplicativo. Cor de fundo, a borda, a cor do link, e assim vai. Colocou tudo isso daí, você tem alguns listeners também, que ele te mostra, ó, tipo, recebi o AdMob, não recebi o AdMob, tá? Então assim você consegue configurar no seu aplicativo e saber se ele está mandando os dados lá para o AdMob ou não, tá? Depois que você faz toda essa configuração, você tem que adicionar ali esse código do AdMob dentro do seu aplicativo, tá? Então quando você baixa ele, você vai ter algo tipo assim. Vou mostrar aqui para vocês aqui no código. Então lá no seu aplicativo você vai ter algo tipo assim, ó. Você vai ter aqui uma pasta módulos que você vai criar e dentro dessa pasta módulos você vai ter ali o AdMob, tá? E o AdMob é todo aquele código jar que você conseguiu baixar aqui do GitHub, né? Então, você tem ali o AdMob, que você baixa ele, e aí é esse código aqui para Android e o outro código para iOS, tá? Então você vai baixar isso daqui, vai colocar isso lá na sua pasta
da sua aplicação, vai ficar como AdMob lá dentro de módulos, tá? Então você vai ter um módulo do AdMob lá, e depois que você ter esse módulo do AdMob, o que você precisa fazer? No Titanium App, você vai adicionar o AdMob como um dos seus componentes, tá? Então, gente, vocês vão ter aqui, ó, esse nó aqui chamado módulos, lá no Titanium XML, tá? Então, nesse Titanium módulos aqui, você vai ter como adicionar ali o seu componente do AdMob, né? Então, quando você adiciona o seu componente do AdMob, e você fala que no meu caso eu estou falando que é para Android, tá? Simplesmente só para Android. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar a publicidade lá para o meu Android. Ele vai conseguir acessar ali as minhas configurações do AdMob, tá? Depois disso, eu preciso programar esse componente do AdMob, colocando a minha conta lá do AdMob, para que ele consiga buscar os dados lá do meu servidor do AdMob e mostre a publicidade. Então, daí lá no meu titaniumapp.js, né, eu vou adicionar ali tudo que eu preciso com relação ao AdMob. Então, se eu olhar lá na documentação do meu GitHub, Android, aí eu tenho aqui um exemplo, eu consigo pegar ali o exemplo de implementação. Então, eu vou pegar aqui esse exemplo de implementação, adicionando ele numa janela. No caso aqui que a gente tem a tela inicial, né? Não é o in. Então, vou pegar aqui a minha tela inicial e vou adicionar o AdMob. Então, quando eu faço isso, eu configuro o AdMob no meu aplicativo, tá? No caso, eu não estou colocando meu ID aqui, mas eu poderia colocar o meu ID e colocar como que eu quero que ele mostre isso para mim, tá? Além de eu colocar o meu código aqui, eu preciso colocar a validação se eu estou abrindo com Android, né? Porque eu configurei ali o meu AdMob para que ele mostre simplesmente se for Android, né? Então eu estou mexendo na configuração aqui. Então, se for Android, eu adiciono o código do AdMob, né? Então eu faço daqui, tá legal? Todo esse código aqui que eu busquei lá do meu exemplo no GitHub lá das informações lá do AdMob, tá? Então eu coloquei esse daqui no meu código, tá? Então ele, só para explicar basicamente, ele faz ali a criação do AdMob, verifica se deu sucesso ele dá um alerta, tá? Se não deu sucesso, ele não dá o alerta. Outra coisa, aqui eu coloco todas as configurações que eu preciso pro meu AdMob, né? Então, o meu ID, através desse ID ele vai acessar minha conta, e aí aqui ele dá umas informações no console para ver se o meu AdMob está tudo certinho. No meu caso, como eu coloquei aqui só para Android, então para eu testar isso daqui, ó, configurei para Android e coloquei uma verificação só para Android, né? Então, para eu verificar isso daqui lá no meu iPhone, quando eu faço aqui o build na simulação do iPhone, ele não vai mostrar pra gente, tá? Ele não vai dar erro, mas também não vai mostrar. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui, ó. Sem nada, tá? Bom, se eu tivesse agora buildado com Android, aí ele deveria aparecer alguma coisa para mim. Como o meu Android não está configurado na minha máquina, no simulador, eu não vou conseguir mostrar isso daqui para vocês, tá? Então, mas aí eu falo para vocês configurar um Android aí na máquina de vocês, e se precisarem de ajuda, vocês podem me mandar mensagem, podem me mandar e-mail, pode mandar o que for necessário, que eu ajudo vocês a configurar o Android na máquina de vocês, para que vocês possam ali verificar ali a informação do Android, tá? Ver ali, né, o AdMob no Android. Para fazer a implementação para o iPhone também, você tem toda a documentação aqui como que faz para iOS, tá? Então você tem aqui o exemplo, e aí do exemplo como que você configura para iOS também. Então ali faria uma verificação para quando é para iOS e para quando é para Android, né? Então no meu caso aqui, eu deixei somente para Android. Se fosse outro caso, o SO seria iOS e você faria também para iPhone, tá? Então é assim que você implementa. Como você vai enxergar, eu vou mostrar para vocês aqui o aplicativo do Torne-se um Programador, tá? Bom, pessoal, já aqui no meu celular, eu vou abrir aqui o projeto Torne-se um Programador. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Então, ele vai abrir aqui. Tá certo. Abriu. Agora eu vou esperar um pouquinho. Vocês vão ver que ele vai aparecer a publicidade aqui embaixo. Ó, tá vendo? Notem que ele mostra a publicidade aqui, ó, certo? Então, essa é a publicidade que ele cai quando você está ali utilizando o AdMob, que é o componente para aplicativo no celular, tá certo? Então, tá aí a minha publicidade. Então, conforme eu entro nas páginas, ele some a publicidade e aí tem hora que ele aparece. Ou seja, a publicidade daqui você ganha mais do que a publicidade do site, tá?
Porém, essa publicidade aqui ele mostra com mais cautela, para não ficar agredindo tanto o usuário com um monte de informação que às vezes ele não quer ver, tá? Então eu vou clicar aqui numa aula, vou esperar um pouco aqui. Deixa eu ver se ele vai mostrar publicidade nessa aula. Provavelmente não, ele vai mostrar aqui novamente quando eu clicar em aulas de novo. Então deixa eu esperar um pouquinho. Tá aí, ele mostrou a publicidade novamente, tá certo, gente? Então, essa é a publicidade que você coloca no aplicativo, ou seja, essa é a forma de você ganhar ali dinheiro, ou seja, a terceira forma lá, não, na realidade a primeira que eu mostrei no quadro para vocês, né? Que é uma das formas de você ganhar dinheiro com o seu aplicativo, tá? Então tá, gente, recapitulando, o que a gente tem? A gente tem a primeira forma, que é ganhar dinheiro no aplicativo utilizando AdSense, né? Utilizando publicidade, tá? A segunda forma, que é a forma onde eu tenho ali a compra ou uma assinatura de algo, tá? Então eu quero comprar algum produto ou quero assinar algum produto, tá? Que ali você pode fazer pelo PayPal, PagSeguro ou outro gateway de pagamento, ou você criar o seu próprio gateway de pagamento, tá? E aí a outra forma é com doação, e aí as pessoas se sensibilizam com você e fazem doação através do seu conteúdo, tá? Legal. Bom, e aí também o outro é o AdWords, que é onde você faz ali a publicidade para que as pessoas enxerguem você, tá certo? Para que as pessoas vejam o seu conteúdo, sem que você tenha que fazer panfletagem na rua, entregando um monte de papel, sujando o nosso ambiente, né? Então, não que panfletagem é algo ruim, tá? Panfletagem é uma forma de fazer também, mas a forma de fazer online é utilizando esses serviços aí que o Google tem, que o Facebook tem, tá certo? Bom, pessoal, é isso, tá? Então essa era a aula que eu queria deixar para vocês. Para quem gostou, dá um like aí. Para quem não gostou, dê um dislike também, tá? Quem tiver ali alguma sugestão, um aluno esses dias me pediu uma sugestão de como ganhar dinheiro, como que ele pode vender ali a sua empresa, o seu aplicativo. Essa é uma das formas, tá? Então você criar um aplicativo que gera valor. Então quando você cria um aplicativo que gera valor para as pessoas e gera valor para você, é bem possível que um dia alguém compre ou alguém invista nesse seu aplicativo. Então, essa é a dica que eu dou para você aí que está buscando um aplicativo, que quer fazer sucesso com o seu aplicativo ou com o seu site, tá? Então, essas são as formas que você pode fazer para ganhar dinheiro, tá legal? Bom, na próxima aula, gente, o meu objetivo é mostrar para vocês como publicar o seu aplicativo na loja, né? Então, como eu fiz com vocês, comecei um site do zero, comecei lógica de programação, coloquei o site em produção. Agora começar um aplicativo do zero, terminar o aplicativo e colocar o aplicativo em produção. Então, na próxima aula, eu vou colocar ali, vou explicar para vocês como colocar o aplicativo em produção, né? Ou seja, na loja, para que outras pessoas baixem, e vou explicar para vocês como que funciona esse mecanismo de você baixar o seu aplicativo através da loja da Google, ou a loja da Apple, ou a loja da Microsoft, e assim vai, tá? Bom, é isso, pessoal. Até mais e até a próxima aula.